lúpus é uma doença sistêmica de natureza autoimune, que é caracterizada pela presença de diversos autoanticorpos no nosso organismo e é considerada o protótipo das doenças por imune complexos. Caracteriza-se por promover grandes quadros inflamatórios em todos os órgãos do nosso corpo, o que determina uma apresentação clínica polimórfica, que nas suas fases iniciais podem dificultar o diagnóstico preciso do médico. O conhecimento das principais características da LES no seu quadro clínico da doença é muito importante, pois auxilia sobre a maneira do próprio diagnóstico, e uma vez que a primeira sintomatologia pode ocorrer num único órgão ou sistema, retardando as suas suspeitas, as suas manifestações clínicas podem aparecer isoladamente, de forma consecutiva ou aditiva, principalmente nos primeiros 5 anos da doença, que é o período no qual ela habitualmente mostra os locais preferenciais de comprometimento dentro do nosso corpo. O lúpus se apresenta com lesões de pele, lesões mais características sendo avermelhadas na maçã do rosto, no dorso do nariz. Os pacientes sempre relatam muita dor e muito inchaço, principalmente nas articulações das mãos, inflamações de pleura ou pericárdio, que são membranas que recobrem o pulmão e o coração. Também podendo haver inflamações no rim, alterações no sangue, podendo ocorrer isso em mais da metade dos casos. Diminuição de glóbulos vermelhos, que seria ocasionalmente a anemia, dos glóbulos brancos, que é a leucopenia, dos linfócitos, a linfopenia, ou também das plaquetas, que seria a plaquetonopenia. Com menos frequência podendo haver inflamações no cérebro, causando convulsões, alterações de comportamento, que nisso ocorre o desvio comportamental do paciente, com relatos de psicose, delírio, ou de nível de consciência ou de não consciência, e queixas sugestivas de paciente com comportamental, em sistema de nervos periférico, inflamações de pequenos vasos, que são a vasculite, podendo causar mais inflamações e agravamento ainda desses casos de lúpus. Como o lúpus tem essa característica das lesões na pele, lesões avermelhadas, a sua característica e a sua principal apresentação é as lesões avermelhadas na região da maçã do rosto e do dorso do nariz, e as complicações e alterações em articulações de mão. Bom, os exames laboratoriais são muito importantes e de grande eficácia para o diagnóstico do segmento para esse paciente com lúpus. São capazes de avaliar as alterações primárias imunológicas e inflamatórias de todo o quadro clínico da doença, assim como o acometimento secundário de todos os órgãos. As provas inflamatórias da fase aguda, como a velocidade de homocedistação, o VHS, e a proteína C reativa, que é o PCR, são úteis para o diagnóstico do VHS. Geralmente está aumentada na atividade da doença, refletindo na fase aguda dos processos inflamatórios, que tem o quadro do paciente com lúpus, e podendo persistir elevado mesmo com o controle da doença, não se correlacionando com uma atividade inflamatória. No caso entretanto, do PCR é geralmente baixo. E no LES, o aumento nos processos infecciosos, auxiliando por vezes no diagnóstico diferencial da doença. Também a avaliação imunológica é fundamental para a caracterização da doença autoimune. O FANS detecta pela imunofluorescência indireta, utilizando a célula HEP2, e o primeiro teste
mexe a ser realizado, pois é o positivo em mais de 98% dos casos. É um dos critérios do diagnóstico, e pode-se ressaltar a alta sensibilidade desse exame. Não se reflete só a sua especialidade, pois o FAM ocorre em um grande número de doenças crônicas, infecciosas e neoplásticas, autoimunes e mesmo em indivíduos sadios, principalmente idosos, diante da suspeita da LES, do lúpus, a positividade do FAM. É fundamental tentar caracterizar os autoanticorpos especificamente caracterizados pela doença. Os leucócitos com valor menor a 4.000 ml, linfócitos com menor valor que 1.500 ml, redução da quantidade de glóbulos vermelhos, as hemácias e o número de plaquetas. Já no exame da urina, um grande indicativo da presença do lúpus é o excesso da proteína na urina em exames realizados pelo paciente. Essas são as alterações apresentadas no exames para lúpus eritematoso. Exames radiológicos são indicados quando há suspeita de alterações como derrame pleural, doença pulmonar intersticial, vasiculite e a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Entre eles é o ecocardiograma, que é um ultrassom que é muito indicado para avaliação do acometimento valvar do coração. Ele também é indicado para avaliações de hipertensão pulmonar. Muitas vezes, se necessário, realizar outros exames como eletromorfologia, eletromiografia, ressonância magnética e biópsia dos músculos para confirmar o diagnóstico ou de outra possível patologia associada a lúpus eritematosa. A fisioterapia é de grande importância para o paciente portador do LES, do lúpus, pois através de manobras específicas e exercícios musculares nós conseguimos todo esse desenvolvimento. Isso possibilita a melhora da função desse paciente e melhora também a parte do conforto respiratório, sendo um coadjuvante no tratamento farmacológico, minimizando sintomas, diminuindo a possibilidade de crises, mantendo a qualidade de vida desse paciente. Os programas de exercício são para enfatizar a força, resistência, com exercícios aeróbicos e de pequena duração. Os programas devem incluir fortalecimento isotônico, isométrico, de musculação, adjacente às grandes articulações, manutenção de amplitude, ganho de amplitude de movimento, mas se a necrose vascular da cabeça do fêmur estiver presente, apenas os exercícios isométricos são indicados. A fisioterapia tem de grande ajuda na característica da patologia desse paciente com lúpus, e o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psicológico, toda a questão do trabalho de fortalecimento isotônico, isométrico, vem de grande auxílio para a evolução desse paciente, conseguindo a manutenção das articulações, enfatizar o ganho de força, o ganho de resistência, a diminuição das problemáticas, das possíveis crises articulares que esse paciente possa ter. A fisioterapia vem com auxílio também na questão das erosões na pele, com problemas psicológicos no auxílio desse paciente e enfatizando todo o ganho de amplitude e de força muscular.